Olá, crianças e adolescentes da Igreja Batista Plenitude, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um cultinho ao Senhor e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a pessoa mais importante de todas. Quem é, gente? Quem é? Jesus, isso mesmo! Gosto sempre de começar o culto falando sobre Jesus, cantando para Jesus, porque Ele é o Salvador das nossas vidas. É Ele que importa, não é verdade? E nós estamos aqui juntinhos por causa dEle, para louvar e adorar o nome dEle, porque o nome de Jesus, é o único que pode dar a salvação. Vocês sabiam disso? Sim, isso está lá na Bíblia. Vamos ler a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 4, que é o número grande, a tia sempre repete, sempre ensina. Capítulo 4 é o número grande e o versículo 12, que é o número pequenininho, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tá vendo só? Não podemos ser salvos por mais ninguém, somente por Jesus, somente pelo nome de Jesus. Que maravilha aprender isso e ouvir isso da palavra do Senhor, porque nós conhecemos Jesus e podemos ficar pertinho dele e chamar por ele e dizer: Jesus, eu acredito que o Senhor é o único salvador da minha vida, que só pelo nome de Jesus eu posso ser salva. E quando a gente diz isso, ele salva as nossas vidas, vem morar nos nossos corações e fica com a gente todos os dias, nunca deixa a gente sozinho. Não é legal isso? Ah, você tá achando que isso é difícil de entender? Não, isso é muito fácil. Vamos cantar como isso é fácil? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Crianças sem demora, aceitar a salvação. E tá vendo só como é fácil? É fácil de entender. Jesus é o único que pode nos salvar. Vamos cantar de novo essa música e agora a gente vai fazer assim. As meninas vão cantar primeiro e depois os meninos vão cantar. Vamos fazer, ao invés de a gente dizer crianças aceitar a salvação, a gente vai dizer meninas e depois meninos, combinado? Vamos cantar juntos? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Meninas sem demora, aceitar a salvação. Isso! Vamos os meninos? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Meninos sem demora, aceitar a salvação. Muito bem, agora todos os meninos e meninas já aceitaram a salvação, já aceitaram o nome de Jesus. Porque, gente, só tem um caminho para chegar pertinho de Deus. Só tem um caminho para chegar no céu. O único caminho é Jesus. Jesus morreu numa cruz e fez o quê? Com essa cruz ele fez uma ponte, um caminho onde a gente pode chegar até o Pai, até o Senhor, até o céu. Então, Jesus é esse caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida, como diz em outro versículo da palavra do Senhor, lá no livro de João. Então vamos cantar a musiquinha que diz isso agora, vamos lá? Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Ah, isso foi bem bonito, não foi? Fazendo os gestos. Vamos fazer mais uma vez com a tia. Vamos lá com a tia Pri, vocês vão conseguir daí.
não tem dificuldade. É só fazer o gestinho assim, ó. Esse é o gestinho que tem um caminho que é cheio de luz e não tem nenhum outro, não há nenhum outro, porque esse caminho é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz. Que verdade é essa? Que vida temos em Jesus. Vamos lá? Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Muito bem, assim, né? As palmas em libras. Muito bem, gente. E agora, para terminar o nosso momento de louvor ao Senhor, esse momento de cultinho que está muito gostoso, vamos cantar uma música bem legal que eu sei que vocês conhecem, que vocês gostam e que fala também de Jesus, que Jesus tem que estar na nossa vida, Jesus tem que estar no nosso barco, porque se Jesus estiver com a gente, se a gente estiver com Jesus, nós estamos salvos, nós estamos bem, vai dar tudo certo, não é isso que nós estamos vendo aqui hoje? Então vamos lá, vamos cantar mais essa musiquinha, bem divertida. Se você estava sentado até agora, levanta, vamos lá com a tia Pri, vamos cantar essa música e fazer os gestos, tá bom? Vamos lá? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa a tentação, passa a tentação, passa a tentação. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa a tentação. Isso, a tentação é aquela vontadezinha que dá, às vezes a gente fazer a coisa errada. Às vezes vem aquela vontade de pegar o que não é nosso, de ficar chateada com um amiguinho, com o nosso irmão. Mas se Jesus, se Cristo estiver na nossa vida, vai passar essa vontade de fazer a coisa errada e a gente só vai querer fazer o que é certo. Vai dar tudo certo, porque Jesus é a nossa salvação e com Ele fica tudo bem. Beijo da tia Pri e agora fiquem com a história desse cultinho. E adolescentes, nós chegamos a mais um momento da nossa história bíblica. Olha só, e o título da nossa história é sobre Deus é poderoso. Nosso Deus, ele é poderoso e a Bíblia, ela está cheia de histórias, de acontecimentos e milagres que mostram o quanto nosso Deus é poderoso. E a história de hoje não é diferente, vai falar sobre esse poder do nosso Deus. Amém? E a história de hoje, ela está escrita no livro de Êxodo, isso no livro de Êxodo, do capítulo 2 ao capítulo 15. Depois vocês podem ler sozinhos ou podem pedir para os seus pais lerem para vocês verem bem, lerem bem e ver os detalhes dessa história, não é mesmo? Olha só, é importante que vocês lembrem quem foi Moisés. Quem lembrar, ok, mas quem não lembra, a gente vai relembrar e refrescar a memória. Moisés, ele era aquele menininho que nasceu numa época muito difícil. Sim, Moisés ele nasceu numa época em que existia um malvado rei. Sim, um malvado rei que prejudicava os hebreus, que fazia os hebreus de escravos. Eles batiam muito nos hebreus, sabe? Os hebreus trabalhavam para eles dia e noite, no sol quente. Foi nessa época que Moisés nasceu. E esse rei malvado, ele pensou assim, nossa, os hebreus eles estão crescendo muito, daqui a pouco eles vão virar mais que nós. Vão ser em maior número, maiores que os próprios egípcios. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar todos os meninos que nascerem.
Nossa, que rei malvado, não é, minha gente? Mas aconteceu uma coisa. E ele falou para as parteiras, né? Quem faz os partos são as parteiras. Ele falou para as parteiras: Faraó, mate todos os meninos que nascerem. Sendo que Moisés foi diferente. Sabe o que aconteceu? Moisés, não mataram Moisés. A mãe de Moisés teve ele e viu que ele era um bebê lindo, um bebê formoso. E sabe o que ela fez? Ela escondeu Moisés, isso mesmo, ela escondeu por 3 meses, sendo que não dava mais para esconder, né? Porque ele era um bebezinho que já estava crescendo e bebê chora e faz barulho. Então, se de repente chegasse no ouvido de Faraó, poderia acontecer uma coisa muito ruim, não é verdade? E esse é o bebê Moisés. E a mãe dele colocou ele num cesto, tampou o cesto e colocou ele no rio. E o rio foi levando o bebê Moisés naquele cesto. E sabe onde ele foi parar? Ele foi parar na casa da filha de Faraó. Olha só, a filha de Faraó, né? Os seus costumes. E ela viu aquele menino tão lindo e colocou o nome dele de Moisés, porque até então ele não tinha esse nome. Moisés significa porque das águas o tenho tirado. Então ela tirou ele e criou ele até ele ficar bem grande, um menino bem crescido, certo? E nessa época, como eu estava falando para vocês, que Moisés nasceu, ele nasceu numa época em que os hebreus estavam sendo maltratados, estavam sendo castigados pelos egípcios. E eles faziam tijolos, olha só as formas do tijolo. Dia e noite, o rapaz aqui, ó, o malfeitor, né, um dos oficiais de Faraó batendo nos hebreus. Moisés, ele tinha origem de hebreu, ele era hebreu, mas ele foi criado com os costumes do Egito, não é? Olha só o que aconteceu. Moisés cresceu e de repente ele estava andando, né? E ele viu 2 rapazes brigando. Isso mesmo, um hebreu e um egípcio. Quem vocês acham que Moisés defendeu? Ele defendeu o hebreu, isso mesmo, e matou o egípcio. Sendo que essa notícia chegou até os ouvidos de Faraó. E Faraó ficou muito zangado mesmo. Porque eu acho que ele pensou consigo: como é que eu crio esse menino, né? Hoje ele tá um homem e ele se volta contra o meu povo, matou um egípcio. E aí ele mandou os oficiais correrem atrás de Moisés para prender Moisés e matar Moisés. Ele estava muito furioso. Sabe o que Moisés fez? Moisés fugiu, isso mesmo. Moisés correu, fugiu e foi morar numa região chamada Midian. E ficou lá muito tempo mesmo. E lá ele constituiu uma família. Isso mesmo, ele constituiu uma família e foi lá. Ele não ficou esquecido e Deus não tinha esquecido dele. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. E Deus tinha uma missão especial para Moisés. Sabe qual era a missão? Vou dizer já já. Olha só, um dia Moisés estava passeando no deserto e Deus falou com Moisés por meio de uma sarça ardente. Olha só, Deus falou com Moisés por meio de uma sarça ardente. Sabe o que é sarça? Sarça era um arbusto que vivia lá no Monte Horebe, esse arbusto. E essa sarça pegava fogo, mas ela não se destruía. Ela só pegava fogo e não se consumia. E Deus falou com Moisés, falou: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui. E Deus disse: não chegues para cá, porque onde tu está pisando é terra santa. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque é terra santa. E disse o Senhor, nosso Deus, falou para Moisés: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo que está lá no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho ouvido as suas dores, e suas dores chegou até mim. Portanto, eu decidi livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazer eles irem para uma terra boa, uma terra larga, uma terra que tem leite, que tem mel. Olha só que coisa maravilhosa. Sair de um lugar, né, triste, terrível, de escravidão, para uma terra que tem leite e mel. Essa era a promessa que Deus tinha para os hebreus. E Deus escolheu Moisés para falar com Faraó. E aí Deus falou assim, ó: eu te enviarei a Faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, de lá do Egito. E Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu que eu vá a Faraó e tire os
os hebreus do Egito, os filhos de Israel. Quem sou eu? Gente, quando a gente tem uma coisa importante para fazer, qualquer coisa, né? A gente não precisa ter medo, não precisa se diminuir, porque nós temos o Senhor conosco, nós temos o nosso Deus que está indo na frente conosco. E com Moisés não foi diferente. E Deus disse, certamente eu serei contigo. Então, como Deus era com Moisés, Deus é com cada um de nós. E falou assim, ó: isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado este povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte, né? Servirão ao Senhor neste monte. Então, Moisés concordou, mas Moisés, ele falou com Deus: ah, Deus, eu não sei falar. Eu tenho um irmão, Arão, ele pode falar por mim. Então, Deus concordou, e aí ficou os dois, Moisés e Arão, para falar com o faraó e falar com o povo, certo? Então foi Moisés e foi Arão falar com o faraó. E falou: olha, faraó, deixa o meu povo ir, faraó, para que me celebre uma festa no deserto, né? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. E aí faraó disse: os deuses dos hebreus, eu conheço... quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar os hebreus irem. Olha só como o faraó foi debochado, né? Diz que não ia deixar o povo ir, diz que não conhecia Deus, certo? Diz que não conhecia o Deus dos hebreus e não deixou o povo ir. E ele ficou mais furioso ainda. Ficou com muita raiva dessa informação que Moisés e Arão trouxeram. E ele mandou os seus oficiais baterem ainda mais nos hebreus. E também, vocês lembram que os hebreus eles faziam tijolos, como eu falei para vocês? Ele deu uma ordem: eu quero que eles façam tijolos, mas eu não vou fornecer palha para eles fazerem tijolos. E eles não vão nem diminuir a quantidade de tijolos, eu não quero nem saber. Eles vão fazer esses tijolos de qualquer forma e eu não vou fornecer palha. Olha só, gente, as coisas foram ficando mais difíceis para os hebreus, pois eles tinham que trabalhar muito mais e não tinha mais a obra-prima. Mas o nosso Deus, ele cuida dos seus, mesmo quando está numa situação difícil, certo? E aí, né, as pessoas foram falar com Moisés e Arão: nossa, por que você veio aqui? Ele só fez piorar, Faraó só fez piorar a nossa situação, a gente tem trabalhado muito mais. Sendo que Moisés foi orar a Deus, Moisés foi falar com Deus assim: Deus, o teu povo te clama, o teu povo tá dizendo que está sendo mais maltratado. Mas Deus falou assim: calma, Moisés, porque por mão poderosa eles vão sim sair daí. Isso mesmo, por mão poderosa Faraó deixará eles irem. E aconteceu que Deus foi animando Moisés e Moisés foi falar novamente com Faraó. Foi Moisés e Arão. E Arão, ele pegou também a sua vara, né? E ele lançou a sua vara, e a vara ela virou uma serpente. Olha só, minha gente, de uma coisa assim inanimada virar uma coisa com vida. Virou uma serpente. Isso é um milagre, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E aí, Faraó também chamou os seus magos, os seus feiticeiros, que faziam coisas também assim. Sendo que não era pelo poder de Deus, claro, era pelo poder do diabo. E aí, ele também mandou os seus feiticeiros fazerem. E eles fizeram. Aqui a cobra deles verde. Mas a cobra de Arão, olha só, ela engoliu a cobra deles. Maravilha, né? Porque mostrou que Deus ele vence em qualquer situação. E aconteceu o quê? Faraó não quis deixar o povo ir celebrar a Deus no deserto, uma festa. E aí Moisés estava no rio, né? E Arão e Faraó também. E sabe o que aconteceu? Aconteceu a primeira praga, que mostra que nosso Deus é poderoso e que se o Faraó não deixasse, ia acontecer coisas muito ruins. E aí Moisés ele lançou o seu cajado no mar, tocou nas águas e as águas tornaram-se em sangue. Isso mesmo, as águas tornaram-se em sangue, então ninguém bebia mais nada, né? Não dava para beber mais água, não dava para tomar banho no rio, não dava para tomar banho, não dava para fazer nada. Os peixes morreram porque essas águas tornaram-se em sangue. E aí, vocês acham que Faraó deixou o povo ir depois? Ele não deixou o povo ir, se enfureceu e não deixou o povo ir. Passaram 7 dias e aconteceu uma outra praga. Deus mostrou novamente seu poder. Olha só. Do pó da terra começou a ter as rãs. Várias rãs começaram a surgir.
a praga das rãs, minha gente. E foram rã em tudo que é lugar. Rã nos quartos, rã nas casas, rã nas assadeiras, rã na cama. Em todo canto tinha rã. Essa foi a segunda praga, certo? Então, não foi do pó da terra não, foi do rio. Do rio, olha só, do rio criaram-se as rãs. E as rãs tomou todo o Egito. Em todo canto tinha rã. E as pessoas não tinham mais sossego, né? Porque tudo tinha rã, todo canto tinha rã. E aí, vocês acham que Faraó deixou o povo ir depois dessa praga? Não deixou o povo ir. Sabe o que ele fez? Ele manda chamar Moisés e Arão. Moisés e Arão foi até, né, Faraó, e ele disse: rogue ao seu Senhor para que tire essas rãs do meu meio, tire as rãs aqui do Egito. E aí eu deixo o povo ir. E vocês acham que ele estava falando a verdade? Não, gente, ele não estava falando a verdade, ele só queria se livrar da praga. Mas, como o Senhor viu que ele não estava falando a verdade, que o coração dele estava endurecido, aconteceu uma outra praga. Olha só, olha aqui as rãs, né? Em tudo que é canto, nas pessoas. E a outra praga que aconteceu foi a praga dos piolhos. A terceira praga. Então, Arão ele estendeu com a mão a sua vara e feriu a terra. Quando ele tocou na terra, a terra começou a encher de piolhos. Então, imagina que praga terrível. Quem já teve piolho aqui? Eu já tive piolho. A pessoa coça tanto a cabeça, coça, que arde, né? E chega a doer. Então, imagine uma infestação de piolho em todas as pessoas, em todo canto. Tinha piolho em tudo que era canto. Tinha piolho até no gado, até nos animais tinha piolho. Mas o coração de Faraó estava duro e não deixou o povo ir, mesmo com essa praga dos piolhos. Então Deus mandou uma outra praga, que foi a praga das moscas. Olha aqui, Faraó, cheio de mosca. A praga das moscas. Enxame de moscas, para que ele visse o poder de Deus na terra. Então, Faraó chamou novamente Moisés e Arão e disse: ó, pode ir sacrificar o seu povo lá na terra que vocês querem. Pode ir sacrificar no deserto. Orai também por mim. Mas ele estava mentindo, minha gente. Ele estava com o coração endurecido e ele não deixou o povo ir, mesmo com essa praga das moscas. E aconteceu uma coisa maravilhosa. Os hebreus, eles trabalhavam para os egípcios, né? Mas eles moravam em outra região, que era a região de Gósen. E olha só, essas pragas aí aconteciam no meio dos egípcios, mas não aconteciam no meio dos hebreus. Por quê? Porque Deus, ele cuida do seu povo. Então, nada disso acometia os hebreus. Mosca, nada disso. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele cuida de mim, ele cuida de você, certo? E mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir com essa praga das moscas. E aconteceu, depois de um tempo, uma outra praga. A praga da doença nos gados, a peste nos animais. Peste é uma doença. Então os animais começaram a ficar doentes. Cavalo, camelo, jumento. As ovelhas ficaram com a doença gravíssima e todas elas morreram. Mas o gado dos hebreus, não. Eles estavam saudáveis. Olha só que coisa maravilhosa. Então a gente vê a diferença, né? Do nosso Deus, né, no meio do seu povo, a diferença entre os egípcios e os hebreus. Deus é maravilhoso. E Faraó não deixou o povo ir adorar a Deus. Mesmo com todas essas pragas, Deus mostrando, ele ficava com o coração cada vez mais endurecido. E aí teve uma outra praga, que foi a praga das úlceras. As pessoas começaram a ter várias feridas na pele, os egípcios. Todos eles com bastante ferida, bem doentes, não tinha remédio que curasse. E vocês acham que depois dessa, o Faraó deixou o povo ir? Não deixou o povo ir, minha gente. Não deixou o povo ir. E aí, ele ficou ainda mais endurecido, com o coração duro, e não deixou o povo ir. Quando isso cessava, aí ele ficava com o coração bem duro, né? Enfim. E aconteceu novamente uma outra praga, que é a praga da saraiva. Essa é a sétima praga. O que é saraiva? Saraiva é uma chuva de pedras. Então começou a chover pedras. Imagina, a gente, né? Tem a chuva de água maravilhosa. Imagina uma chuva de pedras. E começou a matar as pessoas, a matar os animais. Porque ninguém aguenta uma chuva de pedra, né, minha gente? E aí Faraó, com seu coração duro, não convertido, não deixou o povo ir adorar a Deus no deserto. Olha só, gente. E aí
a terra do Egito estava destruída, né? É chuva de pedra, é rã, piolho, então a terra estava horrível. E aí chegou a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos trataram de destruir o resto que já tinha. Então eles começaram a comer as plantações. As pessoas iam comer como? E aí era todo gafanhoto, gafanhoto em casa, gafanhoto na cama, gafanhoto nas assadeiras, né? Gafanhoto, tudo que era canto, minha gente. Ele começou a devorar tudo que a pessoa tinha. Mas lembre que ele devorava as coisas dos egípcios, das pessoas malvadas, e não dos hebreus, porque o Senhor cuidava dos hebreus. E depois, Faraó não deixou o povo ir. Depois teve a outra praga, a praga das trevas. Então tudo ficou uma completa escuridão. Ninguém via um ao outro. Então imagina a gente num quarto escuro, tudo escuro. Era assim, na rua, em todo canto. De manhã, de noite, então não tinha manhã, não tinha sol. Era tudo escuro, era tudo trevas. E ele não deixou o povo ir. Faraó, olha só que coração duro. Mesmo Deus mostrando todo o seu poder. E aí, teve a praga dos primogênitos. Essa praga muito terrível. O que aconteceu? Deus, à meia-noite, ele ia mandar matar todos os primogênitos. O que é primogênito? Primogênito é aquele filho que nasceu primeiro. Quem tem irmão aí? Quem nasceu primeiro é o primogênito. E quem nasceu por último é o caçula. Então teve a morte de todos os primogênitos egípcios. Mas Deus deu uma ordem, né? As pessoas, os hebreus, eles tinham que colocar na porta, né? O sangue de um cordeiro ou de um cabrito sem mancha. E quando fosse meia-noite, né, o Senhor, ele ia ferir todos os primogênitos. Ia passar por ali e ferir. Mas se tivesse o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da porta, nada disso ia acontecer. E aí, minha gente, foi o que aconteceu. Deu a meia-noite e aconteceu isso. Passou essa questão da morte, né? E aí matou todos os primogênitos. Olha só, aqui uma casa de um egípcio. A mulher gritando, chorando. Todos os primogênitos de todas as famílias começaram a morrer. Inclusive, né, o filho de Faraó, ele também morreu. E Faraó levantou-se de noite com todos os seus servos, todos os egípcios, e ele decidiu, pode ir, deixou o povo ir, chamou Moisés e disse, leva o povo, sirva ao Senhor, faça o que quiser, porque eu não aguento mais essas pragas. E aí o povo foi. O povo foi adorar a Deus. Olha só, ele chamou Faraó, ele chamou Moisés e Arão para falar com ele, para deixar o povo ir, e o povo foi. Sendo que depois de um tempo, ele se arrependeu do que havia feito e foi atrás do povo. Olha só, isso mesmo, ele foi atrás do povo. Mas Deus, ele cuida do seu povo. E o povo foi caminhando pelo deserto e o Senhor cuidava do povo. De manhã, eles eram guiados por uma coluna, de noite eram guiados por uma coluna de fogo, para saber onde era o caminho, e de manhã por uma coluna de nuvem. E aconteceu que Faraó estava furioso, foi atrás dos egípcios, não é? E aí os hebreus começaram a ver lá de longe e começaram a ficar com medo. Ele está chegando, e agora, Moisés, o que a gente vai fazer? Você nos tirou daquele lugar para a gente morrer aqui no deserto? Não é assim, não é assim. E aí Moisés foi falar com Deus, e Deus falou que não era para ele ter medo. Diz aos filhos de Israel que marchem. E foi então que Deus mandou Moisés tocar no mar com a sua vara, não é verdade? E houve um grande milagre. O mar se abriu em dois. Gente, o mar se abriu em dois. E os hebreus passaram a pés enxutos. Isso mesmo, a pés enxutos. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus ele é maravilhoso. Entendeu? Então, com forte mão, Deus tirou os hebreus da terra do Egito. E eles passaram e foram para o outro lado. E começaram a louvar a Deus, a glorificar por esse feito maravilhoso. E aí, lembra que os egípcios foram atrás? Faraó, inclusive, foi atrás deles no meio do mar. O mar se fechou, engoliu eles. Então, eles morreram afogados. Porque o milagre era só para os hebreus. Então, gente, termina a nossa história, né? Foi uma história longa, mas foi uma história maravilhosa que está no livro de Êxodo, que mostra o poder do nosso Deus.
Que legal essa historinha de hoje, não é, crianças? Vocês gostaram? Bem legal, né? E agora é a hora da nossa atividade. E na atividade de hoje nós vamos fazer um desenho bem bonito. Vocês vão desenhar e vão pintar ele bem colorido, do jeito que vocês quiserem aí em casa, tá bom? Vocês vão escolher uma das 10 pragas que a tia contou na historinha e vocês vão desenhar bem bonito, viu? E ó, eu desenhei aqui uma rãzinha, tá vendo? Aí vocês vão desenhar várias rãzinhas ou vários gafanhotos. Vocês vão desenhar a praga que vocês quiserem, do jeito que a tia contou. Vão pintar bem bonito. E se vocês quiserem tirar uma foto do desenho e enviar pra gente, nós vamos ficar bem felizes, viu? E vamos orar agora para nós encerrarmos o nosso cultinho? Feche seus olhos aí e vamos orar comigo. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por essas crianças que estão assistindo o cultinho infantil. Senhor, abençoa a vida delas poderosamente. Abençoa, Senhor, a família delas, que nada venha faltar, Senhor, na casa delas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Até o próximo cultinho.